nosso último tema, desses 3 blocos de aula sobre o Brasil, né? O primeiro foi sobre o liberalismo, a segunda aula foi sobre os vícios que a colonização ibérica teria deixado como problemas estruturais permanentes para o desenvolvimento do Brasil, a questão do personalismo, do patrimonialismo, do populismo. E a aula de hoje é sobre autoritarismo, desenvolvimentismo e democratização, que envolve o seguinte problema: por que que o Brasil só teve um período, na verdade, em que o Brasil conseguiu ter grande desenvolvimento econômico, grande crescimento econômico, um crescimento econômico que extrapolou também para uma ascensão social importante da classe média, das classes trabalhadoras, e democracia. O Brasil só teve um momento em que o Brasil conseguiu ter grande desenvolvimento econômico em regime democrático, que é o momento representado pelo governo do Juscelino Kubitschek, basicamente. Ou, mais amplamente, no período em que teve vigência a Constituição de 46, mas que foi um período também de muitas crises e que terminou com o golpe militar. Portanto, esse que é o último tema sobre o qual a gente deve refletir, e vou retomar alguns autores, alguns conceitos sobre os quais a gente já falou aqui, mas tentando incluir nessa problemática. Se a gente for chegar à proclamação da República, a gente já chega a uma situação em que a tomada de poder, em nome de um regime republicano, que seria um regime democrático, um regime participativo, né? Quer dizer, o republicanismo é uma teoria política importante que surge no começo da Idade Moderna, com essa pretensão de que o governo deve o Estado, quem está no poder, deve alguma satisfação ao povo, deve alguma satisfação àqueles que são os súditos, os dominados. No Brasil, o republicanismo chega nas Minas Gerais, chega com as ideias iluministas, são tentadas, já existem revoltas que defendem a República no Brasil desde o fim do século XVIII, começo do século XIX, mas tudo isso foi protelado pelo fato da nossa independência ter sido uma continuidade do poder monárquico português, né? A gente se proclamou independente de Portugal, mas manteve o rei que eles tinham nos deixado por aqui. E quando a gente finalmente vai derrubar a monarquia, logo em seguida a abolição da escravatura, quem organiza diretamente, promove essa derrubada da monarquia é principalmente o Exército, são principalmente as Forças Armadas que tinham começado a se organizar depois da Guerra do Paraguai, mais ou menos em torno da década de 1870, também em torno dessa década de 1870 que cresce o movimento abolicionista, o movimento republicano, se organiza o Partido Republicano Paulista, mas quem, de fato, rompe com o regime imperial é o Exército. Então, a gente já começa com um golpe militar e não propriamente com um movimento popular muito amplo, daí a famosa frase dita por um observador do 15 de novembro de 1889, que o povo assistia bestializado aquilo que achava que era uma parada militar, porque o povo não entendia, não estava participando propriamente daquele movimento, que foi a proclamação da República. E durante a República Velha, a gente tinha 80% da população excluída da participação política. Ou eram mulheres, ou eram analfabetos, ou eram estrangeiros. Então, a gente teve um primórdio de sufrágio universal masculino, pelo menos, excluindo as mulheres, mas também, em vez de excluir pelo critério da renda, como era a exclusão durante o Império, que exigia um certo nível de renda para ser deputado, para ser senador e para votar para deputado, na República, um equivalente foi a exigência da alfabetização. Como a maioria da população brasileira era analfabeta, o resultado foi que a República ficou, na expressão do historiador,
a qual faz referência o José Murilo de Carvalho, a República era uma ilha de letrados dentro de um mar de analfabetos, né? E isso não foi por acaso. O próprio Rui Barbosa defendia, foi o grande arquiteto da Constituição de 1891, defendia que uma república estável depende de que quem participa da atividade política são as classes cultas e abastadas, dizia ele. São os trabalhadores mais qualificados, são os proprietários, e não a massa ignorante da população que pode fazer demandas revolucionárias. Era mais ou menos nesses termos que o Rui Barbosa colocava a defesa da República instituída em 1891. Já fiz referência aqui que uma grande crítica a esse sistema político engendrado pela República Velha é o livro do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto, onde ele vai mostrar como o regime presidencial tinha por base um poder local muito clientelista, o poder do mandonismo local, dos coronéis, que eram, enfim, usavam esse nome de coronel, que era uma patente, um título dado pela Guarda Nacional Brasileira durante o Império. Antes da gente ter exército, o Estado brasileiro reconhecia alguns coronéis, dava funções militares ou paramilitares para esses coronéis, mas basicamente eles eram os grandes proprietários de terra, os latifundiários, que controlavam a economia local, controlavam uma grande porção de trabalhadores e formavam, então, o seu curral eleitoral. Quer dizer, a maior parte da população já estava excluída, porque se excluíam os analfabetos. Aqueles que eram admitidos a votar, em geral, estavam sob o poder despótico desses coronéis, o que também é uma raiz da concentração fundiária que vem da nossa época colonial. E os coronéis locais dão, ao mesmo tempo, eles fazem intermediação do acesso da população aos recursos públicos, do tipo iluminação pública, saúde, educação, mas, ao mesmo tempo, quando o Estado não tem recursos para dar iluminação pública, saúde, educação, remédio, vaga na creche, o coronel usa dinheiro do seu próprio bolso, porque ele é um homem rico, para dar esses serviços, esses bens à população, e, com isso, ele se transforma num grande benfeitor e cria essa relação de patronagem e clientelismo, né? Essa relação de dependência com aquelas pessoas que estão subordinadas economicamente ao seu poder. E dizia o Vitor Nunes Leal, o coronel é um resumo personificado de várias instituições. Ele é o poder executivo, às vezes ele é diretamente prefeito da vila, da cidade, ou ele manda no prefeito, ele escolhe quem é o prefeito, ele também é a polícia, ele manda o seu capanga bater ou defender alguém, e ele é o poder judiciário na prática, ele resolve os conflitos também com a sua autoridade, com a sua reputação dentro daquela comunidade. Então a gente tem essa situação que se mistura a lealdade, a violência, a amizade, o favor, sem um funcionamento impessoal, profissional do sistema político, ou sem uma identificação também muito ideológica da população às propostas que são feitas. A população está submetida diretamente ao poder dos coronéis. Os coronéis mais poderosos disputam o governo estadual, formam as oligarquias estaduais, e as oligarquias estaduais de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul vão definir quem é o presidente da República, basicamente. Então, essa pirâmide oligárquica que era a República Velha, que foi um período em que começou a industrialização do Brasil, começou a se acelerar, inclusive devido à imigração. Enfim, a imigração já foi uma estratégia para trazer mão de obra treinada da Europa, em vez de incorporar aqueles que tinham sido escravizados e que depois foram libertos. A ideia é, já vamos importar os europeus que estão acostumados com o ritmo, com as demandas do trabalho industrial, e com isso começam os primeiros grandes conflitos sociais, trabalhistas no Brasil, as primeiras grandes greves na década de 1910, 1920, influenciadas por esses trabalhadores italianos, espanhóis, que vão trazer também as ideologias do comunismo, o anarquismo. E isso coloca em xeque a República Velha, na década de 20. De um lado, com a organização, mais uma vez, de uma parte das Forças Armadas, o movimento do tenentismo. De outro lado, com essa insatisfação
da questão social que era tratada pela República Velha meramente com base na ideia de repressão, era tratada como uma questão de polícia. Surgiram algumas leis de proteção ao trabalho dos ferroviários, desse ou daquele setor, mas você não tinha uma legislação trabalhista de proteção social. Você não tinha também uma legislação eleitoral que garantisse a integridade do voto. O voto era corrompido pela Comissão de Verificação de Poder. Então, tudo isso cria um contexto para a Revolução de 30, que vai propor a garantia do voto, a organização da justiça eleitoral, a extensão do voto às mulheres. Mas tudo isso dentro de um governo que era provisório, né? Com a Constituição de 1934, foi eleito indiretamente o Getúlio Vargas, se manteve no poder. A Constituição de 1934, como eu comentei, teve uma grande inspiração corporativista, a qual, no começo do curso, a gente relacionou com as ideias do Durkheim, as ideias de que entre o indivíduo e o Estado é preciso ter associações, grupos, coletividades que fazem uma certa transmissão de valores, que dão um sentido de grupo, de identificação à ordem social para as pessoas, senão as pessoas tendem a não se identificar com a sociedade, a recair naquela situação de anomia, em que ninguém mais respeita nenhuma norma, nenhum valor generalizado. Essa ideia foi trazida no Brasil por vários pensadores, especialmente pelo Oliveira Viana, que é um dos grandes arquitetos da CLT, a CLT que foi aprovada na década de 1940, mas a Constituição de 1934 já traz uma ideia interessante, que é, não apenas precisamos dar direitos sociais aos trabalhadores, férias, 13º salário, aquilo que a CLT criou, mas também podemos organizar a participação política por meio de uma representação profissional. Então, a Constituição de 34 previa 4 categorias econômicas, indústria, agricultura, serviços, profissões liberais, e para cada uma dessas categorias econômicas, quem pertencesse a essas categorias deveria votar em representantes que seriam eleitos em nome dessas categorias, tanto representantes patronais quanto representantes trabalhistas, para participarem do poder legislativo, né? Então, é essa ideia de que não é só o indivíduo que vota como ele quer, o indivíduo também pertence a uma profissão, a um sindicato, e isso ajuda a organizar a representação política no Brasil. Mas também, nesse mesmo período, e o Oliveira Viana é um desses autores, faz o argumento de que, como o regime anterior da República Velha era um falso liberalismo, numa sociedade escravista, numa sociedade de maioria de analfabetos, numa sociedade em que quem mandava na política eram os coronéis latifundiários, o Brasil precisaria primeiro se modernizar economicamente para depois passar a ser uma sociedade moderna, liberal, competitiva, democrática. E esse argumento também está presente em autores, num autor que influenciou a Constituição de 1937, que é o Francisco Campos. O Francisco Campos vai dizer o que a gente quer no Brasil, o que é necessário no Brasil. É um Estado independente, autoritário e justo. Ele defende com todas as palavras um Estado autoritário que não seja mais dependente desses coronéis, que seja liderado, eventualmente, por uma figura carismática, como era o Getúlio Vargas, mas que conseguia impor o seu poder sobre os coronéis, o povo conseguia se identificar com aquela figura, mas o importante não era eleger aquela figura, era, de certo modo, aclamar aquela figura, reconhecer que Getúlio Vargas era o líder nato daquele projeto de modernização. E além dessa liderança carismática, para usar a categoria do Max Weber, a qual a gente também já estudou nesse curso, além dessa liderança carismática, era preciso construir no Brasil uma burocracia profissional capaz de garantir aquilo que o Max Weber chamava de uma legitimidade racional legal, uma legitimidade baseada no direito. E com isso, Getúlio Vargas, por exemplo, organizou o Departamento de Administração do Serviço Público, o DASP, que começou a
limitar essas práticas de corrupção, de nepotismo no serviço público e possa organizar concursos públicos, seleção meritocrática, competitiva para os cargos públicos, promoção, planos de carreira, enfim, uma burocracia profissional no Brasil, tentando tomar o lugar daquela burocracia patrimonial que era típica do nosso período colonial e especialmente do período imperial, em que a gente tinha funcionários nomeados pela confiança do líder político e funcionários que usavam o aparato do Estado para o seu próprio proveito pessoal, como a gente discutiu na aula passada, falando das ideias do Raimundo Faure e do Sérgio Buarque de Holanda sobre patrimonialismo, né, inspiradas no Max Weber. Então, Francisco Campos dizia, vamos interromper a democracia por um momento, mas vamos organizar um Estado eficiente, um Estado que dê serviços públicos, que inclua realmente a população, que promova o desenvolvimento econômico, e uma vez que o Brasil seja uma sociedade economicamente desenvolvida, a gente volta a pensar numa democracia representativa que não seja uma farsa como era a democracia representativa nas condições da República Velha. Também já comentei aqui da influência no Estado Novo do positivismo, né? Positivismo como uma ideologia vinda do Comte, a ideologia de que é preciso uma elite ilustrada para promover a modernização da sociedade, uma modernização autoritária, sem os mecanismos clássicos da democracia liberal, como um parlamento funcionando. O Comte dizia que o parlamento era uma perda de tempo, era uma ditadura burguesocrática, porque quem domina o poder legislativo é a burguesia, são os poderosos. É preciso um Estado que não vá fazer uma revolução socialista, mas que ajude a compor, a equilibrar as classes sociais, trabalhadores, empregados, e tem uma direção forte para intervir na economia também, promovendo o desenvolvimento econômico. Eu já disse também que essa ideia começou a ser difundida no Exército Brasileiro, no final do século XIX, influenciou a Constituição do Rio Grande do Sul, no final do século XIX, não chegou a influenciar diretamente a Constituição Brasileira, de 1891, que foi muito mais liberal, mas, tendo ficado a ideia positivista difundida no Rio Grande do Sul a partir do Júlio de Castilhos, que foi diversas vezes governador do Estado, essa ideia acabou chegando no plano nacional pelas mãos do Getúlio Vargas, da Revolução de 30, né, e se consolidou no Estado Novo. Então, a gente teve no Estado Novo um período em que o Estado criou muitas instituições importantes para o desenvolvimento econômico, mas ainda no período ditatorial. E aí, só com a Constituição de 46, como eu já comentei, a gente começa a ter mais de 10% da população realmente votando. Então, é a primeira vez que a gente tem algo parecido com uma democracia de massas, com uma democracia no sentido que a gente entende hoje, que a maior parte da população, pelo menos, vota, participa de alguma forma do processo político. E ao mesmo tempo, sob a vigência da Constituição de 46, que a gente tem um crescimento econômico acelerado no Brasil. E aí queria trazer só alguns exemplos para mencionar o que foi criado nessa época, que a gente poderia chamar a Era Vargas em sentido amplo, da Revolução de 30 até 1964, quando a gente tem um herdeiro político do Vargas no poder, né, que é o líder do PTB, do Partido Trabalhista, que é o João Goulart. Então, em 1930, o Vargas cria Ministério da Educação e Saúde, Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, coisas que não existiam. Organiza um Código das Minas, um Código das Águas, ou seja, cria legislação de direito econômico para cuidar daquilo que era considerado riqueza nacional, a riqueza mineral do país. Organiza um Conselho Nacional do Petróleo, o Departamento da Administração Pública, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, aprova, decreta, né, por um decreto-lei, a CLT, organiza a Superintendência da Moeda e do Crédito. Antes, a política econômica do Brasil estava centrada no Banco do Brasil, que tinha sido fundado pelo Dom João, em 1808. Aí, no fim do governo Vargas, se organiza a Superintendência da Moeda e do Crédito, em 45. A Constituição de 46 vai expandir a lista dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, da organização
da intervenção do Estado na economia, mas também na educação, na saúde. E depois da Constituição de 46, a gente vai ter grupos de trabalho no governo para promover a indústria automobilística, uma comissão mista Brasil-Estados Unidos, a influência da CEPAL, que era a Comissão Econômica da América Latina, para promover políticas de desenvolvimento nacional, que contavam com estratégias como tarifas altas de importação, para proteger o mercado interno, favorecer a substituição de importações, né? Favorecer a venda, o abastecimento do mercado nacional pela indústria nacional, ainda que essa indústria nacional fosse filial de uma multinacional, enfim. E o ápice disso, a gente tem a Petrobras, que ainda em 1953, e o ápice é o plano de metas do Juscelino Kubitschek, quando é a primeira vez que você tem um plano muito bem definido de investimentos estatais, quais são os setores prioritários de investimento estatal, um plano do qual participaram, entre outros, o Celso Furtado. Quem tiver a oportunidade de ir a Brasília, acho que o lugar mais interessante de Brasília é o memorial do JK, onde a gente vê o que aconteceu nesse período. Como eu já mencionei, foi um período de grande crescimento econômico e também de manutenção da democracia. Enfim, e que vai terminar depois com a Eletrobras, com a tentativa de expandir a reforma trabalhista também para as relações do campo, e com a tentativa das reformas de base de 64, especialmente a reforma agrária, que vai gerar um outro golpe militar. Se a gente comparar alguns dados interessantes, as duas... 1870 a 1889. O crescimento do Brasil nesses 20 anos o crescimento do PIB foi de 2,4% do PIB em média. Entre 1890 e 1930, então para pegar todo o período da República Velha, quanto crescia o PIB em média? 3,6%. Quer dizer, houve uma certa aceleração do crescimento econômico do Brasil na época da República Velha. Se a gente pegar o período de 1930 a 1980, cobrindo Getúlio Vargas, período democrático em 46 e a ditadura militar, o crescimento econômico do Brasil dobrou, virou quase 7%, 6,6%. E depois disso, de 81 até 2016, a gente voltou aos níveis do final do Império. Não chegamos a 3% de crescimento do PIB por ano. E se a gente pensar o crescimento do PIB relacionado ao crescimento da população, o dado fica mais sublinhado ainda. Na República Velha, o crescimento do PIB per capita, quer dizer, comparado com o crescimento demográfico, foi mais ou menos de 1,2%. Quer dizer, a economia crescia mais do que a população. Com isso, havia oportunidade de ascensão social. Durante o período de 1930 a 1980, o PIB per capita cresceu 4%, em média. E depois voltou, desde a década de 80, a gente voltou ao nível de crescimento per capita da República Velha, 1,2%. Por isso que eu dizia que só no período da Constituição de 46 é que a gente teve democracia com grande crescimento econômico. E desde a Constituição de 88 também a gente não teve grande crescimento econômico. Teve a estabilização econômica, o plano real, o controle da inflação, mas isso não gerou um crescimento econômico comparável ao que o Brasil teve nessa época da industrialização, o que explica por que nos anos 50 e 60 o Brasil era um líder mundial, era uma potência mundial, não só econômica, mas também cultural, nos esportes, Copa do Mundo, Pelé, Bossa Nova, a arquitetura do Oscar Niemeyer, que foi convidado para projetar prédios no mundo inteiro, Portinari, Jorge Amado também passou a ser traduzido para o mundo inteiro. O Brasil ganhou até prêmio no Festival de Cannes, com o filme do Dias Gomes, O Pagador de Promessas. Quer dizer, era muito interessante viver no Brasil naquela época, mas veio como reação o golpe de 64, que ainda promoveu uma reforma do Estado importante em 67,
Vocês vão estudar em direito administrativo o decreto-lei que foi criado para a reforma do Estado em 67, e também teve um período de um grande surto de crescimento econômico entre 68 e 73, né, o chamado milagre econômico. Enfim, mas foi o final dessa grande fase da industrialização brasileira, que transferiu a população do campo para a cidade, em que as pessoas ascenderam, quem vinha de uma família que só tinha ensino primário passou a ter acesso ao ensino superior. Foi o período em que se formou a classe média no Brasil, basicamente. Com todas essas influências que eu disse, essas repercussões culturais e políticas. Mas aí, chegando, então, ao período de 64, por que todo esse auge do crescimento econômico brasileiro, do período democrático, levou mais uma vez a uma ditadura, uma segunda ditadura depois do Estado Novo? E aí é interessante que, hoje em dia, se discute muito, se caracteriza alguns governos como democracias iliberais, porque são governos eleitos, mas que não respeitam o Estado de Direito, não respeitam a Constituição. Agora, o que a gente vê na história do Brasil é que também existiam figuras políticas, econômicas, associadas ao liberalismo, em tese, mas que defendiam uma solução autoritária. Então, se a esquerda tradicional, os comunistas, eram contra a democracia representativa liberal, de outro lado, os liberais também não são muito apegados à democracia, sobrava naquele período uma margem de manobra pequena entre aqueles que eram a favor da intervenção do Estado, os desenvolvimentistas, do tipo Celso Furtado, que aceitavam um grande grau de intervenção do Estado, sem que o Estado planificasse, estatizasse toda a economia, transformasse tudo em empresa estatal, em propriedade estatal, mas aceitavam também a democracia representativa, eleitoral. E eu queria dar dois exemplos importantes de dois economistas associados ao pensamento liberal brasileiro que chegaram a defender soluções autoritárias. Um deles é o Eugênio Goudin. O Eugênio Goudin é um economista que defendia, basicamente, que o Estado não deveria promover uma industrialização forçada do Brasil. Ele teve um debate com o Roberto Simonsen, que era presidente da Fiesp, da Federação de Indústrias, e o Eugênio Goudin dizia, bom, o Brasil tem uma natural vocação agrária, é um país com território imenso, sempre produziu matérias-primas, por que a gente vai forçar o país a se industrializar? Enquanto o Roberto Simonsen defendia que era preciso aliança entre o Estado, a burguesia privada, nacional, os trabalhadores e, eventualmente, o capital internacional para promover essa industrialização do Brasil. Então, mas o Goudin, associado à ideia liberal, vai dizer o seguinte: ninguém nega que a ditadura, que se substitui ao caos, quando exercida por homens de capacidade, livre das peias partidárias e das injunções políticas inerentes às democracias, confere aos detentores do poder, durante um certo período, uma liberdade de ação excepcional, que, inteligentemente usada, facilita o restabelecimento da ordem e a realização de uma obra proveitosa do governo. A ditadura é um acordo tácito entre um homem e um povo, em que o povo abdica por certo tempo das suas liberdades e prerrogativas, em troca da promessa de um grande governo. Quer dizer, se esse era o líder liberal, que temia a intervenção do Estado na economia, que isso gerasse uma certa visão autoritária, se esse que seria aquele associado ao liberalismo diz que a ditadura é que, na verdade, pode ser um grande governo e que, em determinadas situações, ela se justifica porque ela pode botar ordem no país em troca da suspensão das liberdades, dos direitos políticos, a gente vê que é um liberalismo autoritário que ele está defendendo. Então, quem basicamente estava preocupado com a democracia no Brasil, defendia a democracia, era quem não era do Partido Comunista e também quem não adotava essa posição radical, antiliberal, contra a intervenção do Estado na economia, se opondo a esse projeto de industrialização comandado pelo Estado. O próprio projeto do chamado nacional desenvolvimentismo no Brasil, como eu disse, gerou resultados importantes entre a década de 30 e 80,
Mas o Celso Furtado, que participou desse projeto, diz que era um projeto que tinha grandes dificuldades para se realizar no Brasil, porque a gente não tinha um partido, uma classe dirigente industrial capaz de se coordenar com o Estado brasileiro e de garantir apoio político a esse projeto de desenvolvimento estatal. E, além disso, havia uma dificuldade política, que é, de um lado, a gente tinha os estados menos desenvolvidos com mais poder político no Congresso, na época era o Nordeste e o Norte, e esses estados tinham uma representação política clientelista, oligárquica, mais ou menos naquela linha do coronelismo, sobre o qual eu acabei de comentar. E a outra parte do Brasil, que era a parte mais industrializada, concentrada no Sudeste, em São Paulo, tinha uma população que estava ascendendo socialmente, então os operários urbanos, o proletariado, mas que não tinha grande capacidade de organização ainda. Então, o voto era muito populista, era muito dado pela identificação pessoal com os líderes que eram colocados. Então, se era o Jânio Quadros, uma época que faz uma campanha contra a corrupção, vai varrer toda a corrupção, o povo vai se identificar a esse líder. Se depois vem um outro líder... quer dizer, as eleições eram separadas, né? Então o povo elegeu Jânio Quadros presidente e João Goulart vice-presidente. Eles eram de partidos diferentes, de posições opostas. Quer dizer, um voto muito baseado na identificação pessoal e não em uma coerência ideológica. De modo que as classes trabalhadoras não estavam organizadas ainda para participar de maneira consciente da vida política, e uma parte da vida política brasileira era ainda aquele domínio da oligarquia agrária, o que impunha obstáculos políticos ao desenvolvimento econômico do Brasil. Porque se concluísse que era necessário fazer, como se tentou fazer, uma lei da remessa de lucros para limitar os lucros que as multinacionais enviavam para fora do país, ou que era importante fazer a reforma agrária para promover uma distribuição mais eficiente das terras no Brasil, a questão econômica ficava subordinada a esses bloqueios políticos, né? E aí o Celso Furtado usa uma expressão que é arbitragem militar. As Forças Armadas foram convocadas para defender o Brasil, a classe média e uma parte dos industriais também, que não estavam com o governo, e as oligarquias rurais, defender contra as reformas propostas por um governo eleito democraticamente. Enfim, é um texto interessante, chama Obstáculos Políticos ao Crescimento Brasileiro. Mas tudo isso faz parte desse contexto que eu estava falando, em que os liberais do Brasil também eram capazes de justificar ditaduras. Dei o exemplo do Eugênio Goudin, e dou agora o segundo exemplo, que é do Roberto Campos, que participou de vários governos militares, e o Roberto Campos usa essa expressão mesmo, liberalismo autoritário, ou autoritarismo liberal. E diz que isso é nada mais do que uma necessidade. Ele tem um texto que chama A Opção Política Brasileira. E ele diz, a opção política brasileira foi a opção implementada pela Revolução de 64. Porque, como explica o Roberto Campos? Roberto Campos diz, os países da Europa tiveram primeiro um governo absolutista que organizou, unificou o território nacional, uniformizou a população, organizou as instituições da moeda, do crédito, da economia, promoveu a acumulação de capital, porque o Estado absolutista não depende da boa vontade da população, ele pode taxar, tributar o que ele quiser, com isso ele consegue formar uma grande poupança, consegue promover os investimentos necessários. Então, a Europa, primeiro, antes de ter um governo liberal e democrático, teve um Estado absolutista. O Brasil, então, que é um país atrasado, precisa ter algo parecido com o que foi o Estado absolutista na Europa, que é uma ditadura. Esse é basicamente o argumento do Roberto Campos nesse texto. Quer dizer, o Brasil não tinha condições de sustentar uma democracia, porque ele gerou expectativas, esse período que de maneira um pouco pejorativa é chamado do nacional-populismo, que eram líderes que
promoveram a inclusão econômica das massas proletárias, camponesas, e isso gerou expectativas que não puderam ser satisfeitas devido justamente a esses bloqueios no Congresso Nacional, enfim, e as condições políticas brasileiras. Então, dizia o Roberto Campos, esse nacional-populismo gerou uma inflação das expectativas, a qual não podia ser satisfeita pela resposta do Estado. Para a gente ter um Estado que consiga organizar uma burocracia pública, taxar, tributar a população, formar uma poupança pública e ter capacidade de investimento para promover um crescimento econômico acelerado, só sendo um Estado autoritário. E aí o Roberto Campos é muito associado a esse argumento da legitimação pela eficácia, a legitimação pelo resultado econômico, que não é a legitimação pelo direito, pelo procedimento democrático de um governo ter sido eleito pela maioria. É o seguinte, a ditadura não é votada, mas ela se mantém no poder enquanto ela consegue manter um mínimo de satisfação popular, ou conter a insatisfação, pelo menos, ou seja, promover algum grau de crescimento econômico, de ascensão social dos seus cidadãos. De modo que a gente teve esse auge do milagre econômico ainda no começo da ditadura militar, e depois a gente teve também o auge da crise econômica do Brasil durante a mesma ditadura militar, com o governo tentando fazer investimentos públicos a partir do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, no governo Geisel, década de 70, num período de crise mundial, de crise do petróleo. Como que o governo vai fazer investimentos públicos se o petróleo, do qual depende toda a industrialização, disparou os preços por causa das guerras no Oriente Médio nos anos 70? Então, isso gerou um superendividamento externo do Brasil, gerou inflação exorbitante no Brasil e estagnação econômica. Então, a combinação de estagnação econômica com inflação foi a crise que o governo militar deixou para o período da redemocratização. Enfim, e aí com as diretas já, que foram derrotadas, a eleição direta para presidente foi derrotada, a eleição indireta, e aí é convocada a Constituinte nesse contexto de crise econômica, e o que a Constituinte consegue fazer na prática é redemocratizar o Brasil, a partir da década de 90, reestabilizar a economia brasileira, acabar com essa hiperinflação da década de 80, mas promover um crescimento econômico ainda muito pequeno comparado com aquele do período da industrialização do Brasil. E aí o fato é esse, o Brasil era um país importante mundialmente nos anos 50, 60, 70, porque foi um país que conseguiu promover uma industrialização, ainda que retardatária, uma industrialização acelerada. E hoje em dia, o que o Brasil consegue liderar no mundo? Só a venda dos produtos primários, da soja, dos minérios, que são também muito dependentes do mercado externo. Então, quando esses produtos estão valorizados, o governo consegue arrecadar bastante também, promover programas sociais, redistribuir um pouco disso, mas quando esses produtos entram em crise no mercado internacional, a gente também entra em crise internamente, porque o Brasil não só se desindustrializou, a indústria brasileira hoje tem a mesma participação no PIB nacional da participação que existia em 1930. Quer dizer, a gente voltou, comparando indústria com agricultura, com serviço, a gente voltou aos níveis de 1930. E esse é o contexto, então, também das crises recentes que a gente tem nesse período da Constituição de 88, né? Em períodos de grande crescimento econômico, dá para manter uma certa estabilidade política. Em períodos de crise econômica, isso vai refletir no sistema político e nas propostas que são feitas, que são apoiadas pela população contra os governos que têm dificuldade de criar condições para um crescimento econômico mais acelerado agora, com a economia digital, com a economia sustentável, enfim, seria o que o Brasil precisaria fazer no século XXI, o que ele fez no século XX, né? De se industrializar a ponto de ter uma certa liderança nacional, regional e mundial em alguns setores. E hoje em dia é muito difícil a gente ver essa liderança nesses setores de ponta, de tecnologia ou de economia verde, sustentável, né?
Mas, enfim, do ponto de vista histórico, é o que interessa chegar mais de perto a essa nossa situação, tendo como pano de fundo as discussões que a gente teve ao longo do curso, e chegando a essa conclusão um pouco, assim, pouco esperançosa de que, na verdade, foi uma exceção no Brasil a combinação de crescimento econômico, desenvolvimento econômico com democracia. A regra foi ou desenvolvimento econômico acelerado por alguma ditadura, ou democracia com um certo marasmo econômico, um crescimento econômico muito baixo, ou até em alguns momentos nulo ou negativo, né? Como a gente teve aí na década de 2013 a 2023, ou 2010 a 2020, foi uma década péssima para o Brasil, pior do que foram os anos 80, o que explica as revoltas de 2013, as eleições recentes que a gente teve no Brasil, contra até o que está previsto na Constituição de 88, porque se o regime não for capaz de promover um crescimento econômico minimamente consistente, é claro que ele vai perdendo apoio social também, e surgem novas propostas autoritárias também de pôr fim a essa ordem democrática, mas com dificuldades de inclusão econômica. Enfim, era isso que eu queria comentar com vocês para a gente dar um fechamento para o curso, principalmente nessa parte